Será que está começando? Será que começou? Começou, boa. Vamos lá. Então, estamos falando aqui sobre o mito da criação, né? Vamos entender que existe um mito de que criatividade é criar as coisas novas, originais e inéditas. Mas o fato, na verdade, é que criatividade é combinar de forma diferente coisas que já existem. Mas como assim, Patrick? Vamos lá. Criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas, não é isso? Ok. Então, se a imaginação aplicada se chama criatividade, criatividade é a imaginação aplicada para imaginar uma combinação nunca antes feita entre coisas que já estão no seu repertório, ou seja, são coisas que você já conhece, né, com o objetivo de resolver um problema. Criatividade existe para resolver um problema. Beleza? Ficou entendido até aí? Vamos passar. Esse cara aí chama Gutenberg. Ele foi quem inventou a prensa de tipos móveis, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. A prensa. E como é que Gutenberg chegou nisso aqui? Tá? Tem um papel aqui, ó. Gutenberg está aqui. Então ele vivia numa região da Itália em que tinha produção de vinho, né, e aí precisava, para produzir vinho, você precisava amassá-lo, utilizar uma prensa, e ele também conhecia uma pessoa que ele tinha conhecimento a respeito do processo de cunha, né, de fabricação de joia, de moeda, enfim. E aí por isso ele fez uma combinação do conhecimento que ele tinha de produção de vinho, mais a produção de algo que tinha valor, e deu origem aos livros, né? Aos primeiros livros impressos. Ele criou na prensa de tipos móveis, ele deu origem aos primeiros livros, né, impressos ali. E o primeiro livro que ele escreveu foi a Bíblia, cara. Então Gutenberg lá atrás utilizou-se do conhecimento. Ele combinou o conhecimento que ele tinha do processo de fabricação de vinhos, né, a prensa da uva, mais o processo de cunhar, de fabricar moedas, joias. Ele juntou esses dois conhecimentos e deu origem à primeira prensa de tipos móveis e deu origem ao livro. Né? Os livros que a gente tem hoje começaram lá há muito tempo. Na aula, até falando para o pessoal, essa prensa de tipos móveis era como se fosse um Lego. Né? Você sai juntando um monte de pecinha, pecinha. Cada letra que está escrita aqui era uma peça. Então ele precisava ordenar as letras de maneira que na hora que ele prensasse junto com o papel, saísse a palavra lá direitinho. E aí a gente vem para o e se. Existem são três letrinhas, né, duas que se repetem, que quando você as fala, já ativa a sua imaginação. Quantas vezes você estava brincando, quantas vezes você não olha para uma coisa, quando vai tentar resolver e pensa, e se eu fizesse tal coisa? Quando você fala esse e se, é porque você está tentando descobrir algo, está tentando imaginar, tentando criar uma solução possível para aquele problema que você tem. E criando como? Mediante o repertório que você tem, combinação de duas ou mais coisas, enfim, que você já conhece sendo aplicada para resolver um problema novo. Né? E aí vem o termo criatividade, ele é um termo muito pesado, as pessoas têm medo, principalmente desse termo no começo aí, do cria, que é como se eu criasse alguma coisa que vem de um lugar que ninguém sabe de onde exatamente. Mas a criatividade, como a gente viu aí, mediante tudo isso que já se passou, ela é fruto da combinação de várias coisas. Né? Então, por isso que a gente chega nessa expressão aí de combinatividade. Porque nada vem do nada, as coisas se transformam, elas se combinam para dar solução para uma outra. Né? Aí, por exemplo, ó, o começo de tudo, né? Uma charrete aqui. Ó. Uma charrete é uma carroça que botou um cavalo. E aí foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, e os caras pegaram o cavalo e jogaram para dentro do carro, né, para dentro da charrete. Isso aqui é como se fosse uma charrete, e aí botaram o cavalo aqui. E aí, botaram o cavalo como? Criaram um motor. Né, o motor funcionava, tanto que a medida de potência de motores é o quê? Cavalos de potência. Tem tantos cavalos. Quantas e quantas vezes você não ouve propaganda, o cara dizendo, esse carro aqui é muito bom, ele é muito potente, ele tem não sei quantos cavalos, 100 cavalos, 200 cavalos, 300 cavalos. É daqui que surge essa expressão, né, de cavalos de potência. Então, quanto mais cavalos, mais potente o carro é. Mesmo assim, esse carro precisava da ação da mão de alguém aqui, ó. Tem uma manivela aqui para poder fazê-lo funcionar. E aí foi evoluindo, né, e chegou
nesse modelo de carro na época, né? E já não precisava mais do giro de uma manivela, mas até hoje em dia ainda a gente precisa acionar uma chave para funcionar o carro. E isso aqui, um avião. O que seria um avião? O avião é a combinação, cara. Se pegar isso aqui, ó, é um ônibus que neguinho botou asa. É um ônibus que nego botou asa e motores bem potentes aqui para poder fazer ele subir e descer, para ele poder voar, enfim. O avião nada mais é do que a combinação de várias coisas. O ônibus, o cara tinha um carro desse aqui e disse, e se eu quiser levar mais gente? E se eu quiser levar mais gente? Ele simplesmente esticou o carro, esticou o carro, botou mais um tanto de banco, botou ele um pouquinho mais alto para as pessoas poderem se transitar dentro dele. E aí virou o que a gente chama e conhece de ônibus. Lógico, precisou botar um motor mais potente. E aí o ônibus, para chegar em lugares mais distantes, de maneira mais rápida, ele foi e botou um motor ainda mais potente e adicionou asas e virou aquilo que a gente chama hoje de avião. Pode ser ou não pode ser. Isso aqui, o que é isso aqui? Né? Na sala, um liquidificador é um recipiente, tá, juntou aqui, um recipiente com graduado, porque aí quando você vai fazer uma bendita de uma receita, você botou aqui uma graduação, botou, quantos ml tem aqui? Nem todo copo tem isso aqui. E isso ajuda ou atrapalha? Ajuda as pessoas na hora de fazer uma receita e botam aqui, ó, eu tenho tantos ml, 200 ml, 300 ml, meio litro, 1 litro, tal. Tudo isso ajuda as pessoas a saberem quanto elas têm, quantos elas produziram ou simplesmente na hora de colocar, de fazer uma receita. Aqui embaixo eu já tenho, por exemplo, aqui embaixo tem uma lâmina, tem um motor, tem uma lâmina aqui que tritura os alimentos. Né? Isso aqui já é a combinação de uma hélice com uma lâmina. Já combinei dois materiais só nisso aqui, ó. Só nesse dispositivo aqui a gente já tem a combinação de uma hélice com uma lâmina. E aí eu atrelo isso aqui, eu junto nisso aqui um motor que faz rodar isso aqui muito rápido para triturar, por exemplo, um suco de maçã, uma maçã para ter um suco. E ainda tem mais a combinação de outra coisa. Né? Antigamente, ou pelo menos lá em casa, a gente faz o suco e coa numa peneirinha externa. Esse modelo aqui ele já combinou a peneirinha. Isso aqui ó, já é uma peneira que ajuda a pessoa a ter o suco já coado. Na hora de tirar já sai o suco coado. E aqui a gente está falando de escola, a gente tem uma bolsa, que aí as pessoas usam para acomodar seus livros, levar roupa, enfim, lá e dentro da bolsa você pode levar qualquer coisa. Mas aqui, como a gente está falando, está trazendo um exemplo de algo de escola, na bolsa ele traz os livros, né, e os livros, para facilitar o transporte, ele adicionou rodinhas, adicionou uma alça aqui, e o cara que vai vender, ele quer gerar um estímulo. Para gerar esse estímulo de compra, ele foi lá, ó, usou um personagem que é do universo das crianças, o Thomas e seus amigos lá, aquela locomotiva, como está aqui. Então ele fez a combinação de duas coisas, de várias coisas, para dar origem a um produto que ele quer que venda. Aí, ó, eu trago Muppets. Quem foi que disse que o Angry Bird aqui, ó, não é o resultado da junção dos Muppets com os personagens da Vila Sésamo. Né? Vê aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó, pegou o vermelho daqui, a carinha mal emburrada desse aqui, ó, virou esse daqui, ó. Juntou o Caco e a Pig e deu origem a esse bonequinho aqui, ó, do Angry Bird. Esse cara aqui, ó, esse bonequinho aqui do Angry Bird, que é o Rapidinho. Vê, ó o cabelo dele, vê se não tem semelhança com esse aqui. A sobrancelha, cara, a sobrancelha desse daqui, a cor, o bico e tal, não sei o que. Quem foi que disse e se o Angry Bird fosse a junção dos Muppets com a Vila Sésamo? Por que não? E isso aqui? Isso aqui é o velcro, cara. O cara que inventou o velcro, ele veio. O velcro ele foi. Não é que inventado, ele foi produzido, na verdade, a partir da observação de alguma coisa da natureza. Né? A natureza está aí desde muito tempo que a gente vem e observa as coisas. Quem foi que disse que a, a roda foi inventada pelo homem? Né? Tinha lá o coco no coqueiro, o coco cai do coqueiro, rola, o cara tá lá observando, pô, rolou um negócio nessa forma aqui, rolou, e se eu quebrar essa pedra aqui e deixar nessa forma, por que que ela não pode rolar também? E aí, ajuda ele.
Então, através do homem desenvolve muita coisa a partir da observação da natureza, né? O velcro é uma dessas coisas. O velcro foi descoberto a partir da observação do carrapicho. O cara estava andando pelo meio da estrada, no meio da terra, no meio do mato, e aí quando saiu, viu aquelas bolinhas lá presas na roupa dele, foi bater e nada daquelas bolinhas saírem, desgrudar, 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 desgrudar. E ele falou assim, caramba, cara, como é que esse negócio não sai da minha perna? Por que é que esse negócio não desgruda de mim? E aí foi lá, pegou o carrapicho, botou no microscópio, foi olhar a estrutura e aí deu origem a esse espelhinho, né? Essa forma que o velcro, que a gente usa hoje em dia para as diversas aplicações, seja como um zíper. O velcro hoje você substitui o zíper, se substitui um zip qualquer, toda estrutura de fechamento, de ajuste, de boné, de calça, de cinto, tal. Tem sapato que não tem cadastro, o cara vai lá, bota um velcro para ajudar a ajustar, né, a pressão lá do sapato para ficar preso mais firme no pé. E aí esse negócio essa observação das coisas da natureza aplicadas para o cotidiano, ele tem um nome, na verdade. Né? A história da natureza é uma história de evolução, né? Os bichos todos, de uma maneira geral, são a evolução, né? E aí já existem teorias que dizem que o homem é a evolução do macaco. Então vem aí, ó, todo esse processo evolutivo, né, dos dinossauros, dos bichos que voavam, do sapo, né, que saiu da água e vem para a terra, é um ser anfíbio, que ele ainda está lá meio terra, meio água, tem os peixes, enfim, tem uma série de coisas que vêm em processo de evolução e aí tantas outras que vão evoluir ainda mais pela vida a seguir, né? Mesmo depois que a gente não estiver aqui, as coisas vão evoluir. Então, a própria história da natureza é uma história de evolução, uma história de melhoria e assim segue. Né? Aqui tem até, eu trouxe para os meninos na sala, tem até um jogo de internet chama Doodle God Evolution, que é exatamente as pessoas brincando meio que brincando de ser Deus, vai, eu vou chamar assim, porque sem querer ferir a religião de ninguém, mas você sai aqui, ó, combinando, né? Ah, se eu pegar uma semente e botar energia, dá origem ao quê? Dá café. Se eu pegar o fogo com energia, dá origem ao quê? Ao plasma. Se eu pegar um plasma e juntar com o vazio do espaço, dá origem ao quê? Né? Dá o sol. Se eu juntar uma flor com o sol, dá o quê? O girassol. Se eu juntar o vazio do espaço com a vida, dá o quê? Dá os aliens. Então, esse jogo ele vai fazendo com que você combine os personagens ou as personagens e dê origem a outras coisas, né? Por exemplo, aqui ó, no final das contas aqui ó, a besta é um animal não domesticado, né? Quando botou aqui, ó, ele trouxe para dentro de casa, foi lá, tal, não sei o quê, deu origem ao gato e ao cachorro, que são animais domésticos que a gente tem em casa, né? Tem uns que são meio rebeldes, mas a história do gato e cachorro é como se fossem animais selvagens que foram domesticados e aí vivem hoje com a gente dentro de casa, né? A areia e o vidro, aí, ó, a ampulheta, isso aqui chama ampulheta, é um instrumento utilizado para medir o tempo, né? Mediante a quantidade de areia que você põe num recipiente de vidro, né? E ele, por isso que ele usa aqui, ó, areia mais o vidro dá origem a um relógio. A ampulheta é um instrumento utilizado para medição de tempo, né? E esse estudo, né, esse estudo daquilo que tem na natureza, usado e aplicado para o mundo, né, para aquilo que a gente hoje, as funcionalidades dos seres humanos, chama biomimetismo. Né? A biomimética é a área da ciência que se inspira na natureza para desenvolver funcionalidades úteis aos seres humanos. Né? Tem até esse livro aí, ó, de 2012, Biomimetismo. Né? Tem aqui uma folhinha, por exemplo. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Né? E se, né, eu vou trazer lá de volta aquilo que a gente falou anteriormente, e se, né, e se o sistema de captação solar hoje em dia tivesse sido inspirado na fotossíntese? A fotossíntese, cara, a planta vai lá, capta a energia do sol, transforma aquilo, né, em energia para fazer todo o seu processamento, toda aquela, para fazer com que ela viva, extraia nutrientes, enfim, fazer com que a planta
sobreviva, que ela funcione, né? O princípio é muito semelhante da energia solar. A gente capta a energia do sol nas placas e essas placas convertem aquela energia solar em energia elétrica e aí a gente dá a aplicação das mais diversas. Vai funcionar ar-condicionado, ventilador, luzes, enfim, seja lá o que for. As pessoas usam nas suas casas para sobreviver. Então a aplicação, o estudo das coisas da natureza aplicadas para os seres humanos chamam de biomimética. Né? Isso aí, ó, há muito tempo atrás é um equipamento, né, por um cara aí, Leonardo da Vinci, né, se vocês já ouviram falar, mas Leonardo da Vinci foi um italiano lá de mais de 1300, 1400 da década do século, né, do século XV, né, ele trouxe esse parafuso aí, né, esse parafuso aqui, ó, parafuso voador, né, através da observação de uma planta, né, que tem lá na região onde ele vivia, e essa planta ela saía planando e rodando, e eles, caramba, e se eu fizer isso, e se eu fizer isso e botar um suporte e botar isso para rodar, será que isso não plana, não voa também? Só que aqui, ó, aqui embaixo tem as hastes, que possivelmente são utilizadas para acionar esse dispositivo, para ele girar. Só que o problema de Leonardo da Vinci na época era o seguinte: a única coisa, o único motor que tinha ali era o animal. E hoje em dia a gente não tem. Hoje em dia a gente usa motores a combustão, enfim, motores elétricos, motores dos mais diversos para fazer funcionar os helicópteros. Isso aqui é uma inspiração dos helicópteros. E pasmem, né? Leonardo da Vinci pensou, isso aqui é tido como uma primeira inspiração de Leonardo da Vinci para os helicópteros que a gente usa hoje em dia. Né? Esse desenho aqui, ele data de 1430 e alguma coisa, 1440, nesse período aí, cara, e o primeiro helicóptero ele só foi realmente inventado, entregue, sei lá, fabricado em 1940 e pouco, 1930 e pouco, ou seja, 500 anos depois, cara. 500 anos depois foi que o cara que chegou, que o homem conseguiu chegar na versão que a gente tinha. E assim, o helicóptero na primeira versão, na sua primeira versão, parece até um besouro. Aqui no Nordeste a gente chama de cabra cega. Mas são a libélula, né? Tem o formato de uma libélula. Né? Agora, e aí, por que isso não conseguiu acontecer? Porque não tinha tecnologia suficiente naquela época para chegar. Né? E aí as coisas vão evoluindo, né? O mundo não evolui em saltos, o mundo não evolui em saltos, ele vai evoluindo dentro daquilo que está possível ali naquele momento, e esse futuro possível é o que a gente chama de possível adjacente, é um futuro adjacente, é aquilo que acontece logo depois, aquele próximo passo que eu posso dar, né? Entre o que Leonardo da Vinci criou e o que existe hoje tiveram várias evoluções, foram várias coisas que foram mudando ano após ano, dia após dia, até que chegasse no modelo que a gente tem hoje. E quem disse que não existirão modelos mais modernos com outras funcionalidades. Então essa figurinha aqui sai do macaco até o Homer Simpson, dizendo que esse primeiro macaquinho aqui com a bananinha na mão, ele seria aquele desenho lá do parafuso aéreo de Leonardo da Vinci, e Homer Simpson aqui é o Homo sapiens. O Homo sapiens hoje a gente no estado atual como se fosse o helicóptero novo. Né? E aí, ó, aqui, pronto, ótimo. Aqui já tem as datas 1493, tá? Só corrigindo aqui, ó. O desenho de Leonardo da Vinci, ele data de 1493 e o primeiro helicóptero foi de 1937, ó. Quase 500 anos depois. E como eu falei, ó, parece uma libélula o negócio, cara. Parece uma cabra cega aqui, como é chama cabra cega. Uma libélula em 1937 começou a voar e aí deu origem àquilo que a gente chama hoje de helicóptero. Né? E o Lego? O que é que tem? Cara, Minecraft. O que é o Minecraft? O Minecraft é um Lego do infinito, cara.
o Lego é um joguinho que a gente tem lá um monte de pecinha que sai encaixando uma na outra e tal, e vai fazendo, montando as mais diversas coisas, né? E depois que eu não tenho Lego suficiente para montar tudo que eu quero. E aí vem o cara e inventa o Minecraft. O Minecraft é o Lego do infinito. Você vai juntando pecinha, pecinha, quadradinho por quadradinho, aí forma gente, forma animal, forma, sei lá, tudo, cara. Dá pra fazer tudo. No modo criativo você cria qualquer coisa. Minecraft é o Lego do infinito. Você sai inventando o mundo que você quiser. E aí a imaginação fica solta, né? É lógico que tem, né? Esse modelo aqui do Lego dá espaço para você criar o que você quiser, o que vem na sua cabeça, né? Outros modelos já dizem, ah, não, isso aqui é o jeito certo. Mas quem diz que só tem esse jeito certo aqui de montar esse cenário? E se o cara quiser, e se a pessoa quiser, e se a criança quiser brincar de outro jeito, por que não? Né? Por que não? O Lego pode ser combinado de outras tantas formas para evoluir. No filme não, no livro, né, Roube como um Artista, ele dá 10 dicas sobre criatividade e ele fala mais ou menos sobre isso, ó. Que nada é original. A única arte que estudarei é aquela que contém o que eu possa roubar. Mas entenda assim, entenda que roubar, quando ele fala aqui, é o seguinte, é se inspirar, né? O título Roube como um Artista é mais para chamar a atenção do que o seguinte, que nada é original. Quando ele traz essa informação de que nada é original, ele quer dizer o seguinte, as coisas são a combinação de outras tantas, né? Você se inspira em algo, em alguém, em um objeto que você vê, e o cara vai criar uma arte. Mas você, quando pergunta a um artista, como é que você criou isso aqui? Tal, normalmente ele vai dizer, eu me inspirei em tal coisa. Quando ele fala, ele se inspirou em tal coisa, é como se ele tivesse se apropriado daquela informação, daquela música, daquele objeto, da forma daquele objeto, da ideia, daquela ideia, e aí é o que o autor do livro chama de roubar, né? Roubar como um artista é se inspirar na ideia de uma outra pessoa para vir e dar origem a uma outra coisa, né? Toda solução criativa é a combinação de itens coletados, né? Ele buscou inspiração em algo que já existia, então ele coletou a informação de algum outro lugar e transformou numa outra coisa, né? Consultou ideias diversas para compor a sua ideia original, né? E o cara vai lá, ou seja, quando ele consultou ideias diversas para compor a sua ideia original, ele foi lá buscar inspiração, ver, não, onde é que tem, como é que eu posso dizer, cara, referências, né? Onde é que tem referências sobre esse assunto que eu posso buscar para me trazer inspiração, enfim, trazer coisas que possam me gerar, trazer é o que a gente chama de inputs, trazer informações, trazer dados que possam me ajudar a combinar e dar origem a uma outra solução, uma terceira via, vamos chamar assim, de uma solução possível. E aí tá, referências de marketing. Você entra lá, tem uma página, enfim, um aplicativo que chama Pinterest, né? Tem aqui, ó. No Pinterest você digita lá, referências de marketing, aí sai um monte de coisas, né? O pessoal de marketing vai lá, entra no Pinterest, referência de marketing, aí tá lá, tem um monte de tanto de coisa. Referências publicitárias, aí tem mais um tanto de coisa. Referência de arquitetura, mais um tanto de informação a respeito de arquitetura. Referências de decoração, quem nunca, né? Quem nunca chegou e olhou, pesquisou na internet, eu quero ver, poxa, eu queria decorar minha casa, eu queria decorar um espaço, uma tal coisa. Vou pesquisar, deixa eu olhar aqui alguma coisa, uma revista, né? A internet está aqui, fácil na mão de todo mundo, mas há algum tempo atrás as pessoas iam procurar em revista, em jornal, enfim, na televisão, né? Nas novelas, até servia até de fonte de inspiração. Então, ou seja, servia de fonte de referência para ajudar as pessoas a transformar as coisas que elas queriam mediante uma inspiração externa. Então, toda solução criativa é a combinação de referências. Toda solução criativa é a combinação de inspirações. Né? Combinatividade, possível adjacente, roube como um artista, remixar. É meio que remixar.
O remix, né? A música, quem tem mais de 30, por exemplo, né? Eu sei que vocês, as crianças que estão assistindo isso aqui, não têm essa idade, mas os pais de vocês aí ouviram uma coisa chamada remix. Remix nada mais é do que combinar uma música, duas músicas ou uma música com um ritmo diferente e dar origem a um outro som, né? Hoje em dia chama de mashup, né? Em programação, na linguagem de internet, eles chamam isso de mashup, que é juntar dois programas e tal. E aí traz isso. Então, concluindo, existe o mito da criatividade. O mito é que criatividade é criar coisas novas e originais, mas o fato é que criatividade é combinar de forma diferente coisas que já existem. Logo, ok, criatividade é importante para mim. Ok, eu acredito que eu posso ser criativo e não é tão difícil, basta combinar as coisas. E agora, como é que eu faço para as coisas, para as ideias novas surgirem, né? E aí vem o desafio do tio Patrick, né? O desafio do tio Patrick é: procurem duas soluções criativas dentro daí da casa de vocês, da escola. Olhem aí, perto de vocês, tem coisas, ou perto, enfim. Olhe dentro da sua casa. Vão ter duas soluções criativas que foram combinações de outras duas coisas. Procura isso aí direitinho, né? Cada um tiver duas soluções criativas, né? Escolhe isso, escreve para mim o que é, ou grava um vídeo, manda um áudio para mim com a foto dizendo: tio, ó, encontrei essa solução aqui, ó, isso aqui, ó, achei uma solução criativa. E eu acho que isso aqui é a combinação de tal coisa com tal coisa. Beleza? Entenderam aí? Por exemplo, ó, isso aqui, ó. O cara usou, pegou um ralador, pegou uma coisa para cortar queijo, por exemplo, e usou e combinou aqui, ó, para debulhar milho. Combinou ó, uma tesoura com a estrutura plástica aqui e virou um cortador de pizza diferente, original. Já tem até a medida aqui, ó. Então, essas duas torneiras aqui, ó, você já sabe o quanto de água fria e água quente você está colocando. Simplesmente o cara adicionou, né, medidores aqui, ó, graduados, que na hora que você vai abrindo, você vai sabendo o que é quente e o que é frio, né? Aqui, ó, uma solução. Vê que legal, vê que bacana, né? Não sei se os pais vão gostar, mas o cara pegou a porta, converteu a porta dele, ó, aqui, de um ambiente para outro, numa mesa de ping-pong. Vê, aqui, ó, tem a mesa fechada, né, na porta fechada, e aqui a mesa, né, transformada para jogar ping-pong. Aqui, ó, o trinco ficou bem pertinho da rede para não atrapalhar e tal, não sei o que. Não é uma mesa oficial, mas já ajuda a gente nos momentos de tédio e até nesses momentos que a gente estivesse aqui, ó, em isolamento, infelizmente, como a gente está nesse momento, né? Aqui, ó, vê que legal. O cara pegou, fez uns furinhos aqui, ó, numa mesinha que ele corta pão, e essa mesinha que corta pão virou uma fonte de alimento para o passarinho aqui, ó. As migalhas que caem aqui sobre a mesinha, em vez de eu ficar jogando fora, elas caem aqui por esse tubinho, né, que é como se fosse tem um funil, eu acredito, grudado aqui embaixo, com esse pedacinho de tubo, com um cano aqui, criou esse suportezinho aqui, ó. O passarinho vem aqui e come as migalhas. Beleza? Desafio aceito. Então espero de vocês aí as respostas. Acho que vai ser muito massa isso que vocês têm para fazer. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.